Pode assentar. Mais uma vez, vamos abrir a nossa Bíblia. Agora, na carta de Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Nós estamos nesse início de ano, porque ainda não entramos em temas específicos como nós fizemos o ano passado, mas se Deus conceder a graça, nós vamos fazer isso daqui a um tempo, se Deus permitir, já agora no mês de março. Mas de qualquer forma, eu tenho conversado com os irmãos aqui na quinta-feira e aos domingos também, na escola dominical, e no culto de domingo à noite, também tem tido esse foco, que é em nós estarmos cientes de que é muito bom iniciarmos o ano tendo propostas nos nossos corações. E dentre tantas propostas que a gente pode ter e deve ter, principalmente como crentes, naquilo que está relacionado à nossa vida espiritual, que é a área mais importante da nossa vida. É bom a gente focar em estudar, trabalhar, em viajar mais, comprar outras coisas, etc, etc. Sim, mas a área mais importante da nossa vida, como crente, é a área espiritual. E a gente tem falado que, se isso aconteceu no nosso coração, é um bom sinal de a gente ter iniciado o ano propondo: vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou ir mais à igreja, vou contribuir mais, vou me deixar mais à disposição para servir o reino e coisas relacionadas a isso. Então, o nosso foco é justamente de incentivar os irmãos a terem essa ideia, esse desejo no coração, e se já tiveram, a manter isso. Só que o que a gente tem salientado é que nós não podemos ser inocentes, imaturos o suficientes para achar que basta ter intenção. Ter a intenção, o desejo é muito bom, mas é um primeiro passo daquilo que está por vir, e que o que está por vir geralmente são coisas que trazem certa dificuldade para a gente conseguir manter aquilo que nós falamos lá no início, em janeiro. E aí, lá no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 7, a gente entendeu um pouco do contexto daqueles crentes que Paulo escreve a respeito desse mesmo sentimento que eles tiveram, mas que se esqueceram e desconsideraram aquilo que também nós não podemos desconsiderar. E aí Paulo, no versículo 7 do capítulo 5 de Gálatas, aqui eu só estou relembrando os irmãos para a gente se situar dentro daquilo que é o objetivo nosso de considerar aqui alguns versículos do capítulo 5. Então Paulo fala lá em Gálatas 5:7 de que aqueles crentes começaram muito bem, mas eles pararam no meio do caminho. E o nosso desejo é que isso não aconteça conosco também. É um lembrete para a gente começar bem e chegar lá no final do ano conseguindo cumprir com aquilo que nós propomos no início do ano.
ainda no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 17, também apresentamos aqui uma outra coisa importante que Paulo apresentou para aqueles crentes, que a gente precisa considerar, porque entendendo essa realidade, estando cientes dessa realidade, isso nos ajudará a não começar bem e a parar. E aí, o que a gente encontra a partir do versículo 17, é que Paulo apresenta para nós essa realidade que continua presente na nossa vida. Não mais como Senhor sobre nós, mas agora dominado. Eu disse aqui na liturgia, quando Paulo escreve aos Coríntios, que a igreja não era perfeita. Paulo, apesar disso, vê várias coisas pelas quais ele louva a Deus por causa da obra de Jesus Cristo. E às vezes, irmãos, a gente não se atenta para isso e por isso começa bem e para. Porque o fato de crer em Cristo Jesus, o fato de saber que através de Jesus nós somos abençoados e várias promessas nos são dadas, não significa que vai ser um mar de rosa a nossa vida. Não significa que a vida não vai ter lutas. Significa que nós não somos mais escravos do pecado, mas nós ainda somos o quê? Pecadores. Antes tínhamos apenas uma natureza, agora em Cristo temos duas. A natureza carnal, infelizmente presente, mas a natureza espiritual. E Paulo diz então, lá no versículo 17, que há uma guerra entre carne e sangue. Carne e sangue não, estou citando outro texto, Há uma guerra entre carne e espírito e carne. Nós não podemos ser crentes inocentes de, estou empolgado porque quero começar esse ano fazendo várias coisas diferentes e novas, eu quero ser mais um homem, uma mulher de oração, isso, aquilo, outro, e se esquecer de um pequeno e importantíssimo detalhe. Esse desejo não vem de você, vem do Espírito Santo. O desejo que vem de nós é o quê? Que nada, orar para quê? Ler a Bíblia, Levítico, não tem importância nenhuma. Ir no meio de semana, nos trabalhos da igreja, isso é um sacrifício que não preciso. Esse é o desejo da nossa carne. E a gente tem que estar ciente disso, irmãos, porque por mais que a gente deseje as coisas espirituais, a gente tem algo nos puxando para trás. E aí a gente partiu então para a carta de Tiago. E observamos no capítulo 1, lá nos versículos 13 e 15, sobre a realidade, uma vez que a natureza carnal permanece, ainda que não mais nos dominando, de que se ela permanece, isso significa que por mais que a gente tenha desejos espirituais, objetivos espirituais, essa natureza carnal pecaminosa nos fará ser tentados, nos levará a ser tentados por aquilo que é contrário ao desejo que é gerado pelo Espírito Santo. E aí é importante, porque a gente pontuou isso, e Tiago também pontua, obviamente, de que, sendo tentados, nós precisamos compreender corretamente por que isso acontece, ou de quem é a culpa quando nós somos tentados e caímos em pecado. E aí, para resumir, o que Tiago fala é que a culpa é nossa, o problema é por causa do nosso coração pecaminoso. E na última quinta-feira, nós vimos aqui no capítulo 4, versículos de 1 a 10, várias coisas práticas, várias ordens dadas por Tiago a esses crentes e, consequentemente, a nós, do que a gente precisa fazer para que a gente persevere nos nossos objetivos espirituais. Porque não basta desejar. Nós temos que estar cientes da realidade presente, que é a natureza pecaminosa, seremos tentados, não é Deus quem nos tenta,
É nós que somos tentados pela própria cobiça do nosso coração. E aí temos coisas pelas quais a gente precisa fazer para não parar no meio do caminho. Então nós pontuamos algumas destas coisas aí no capítulo 4, a partir do versículo 1. E hoje, agora no capítulo de número 5, a partir do versículo 7, nós vamos pontuar outras coisas importantes para que a gente persevere nos nossos objetivos espirituais. Começando no versículo 7, então, Tiago diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Assim como nós vimos no capítulo 4 ordens daquilo que nós devemos fazer para não parar no meio do caminho, mas perseverar nos nossos objetivos espirituais, Tiago aqui apresenta outras coisas. E aí a primeira delas é essa primeira parte do versículo 7, quando Tiago começa dizendo: Sede, pois, irmãos, pacientes. Ele não está aqui colocando uma condição: se vocês quiserem, quando for possível, quando vocês estiverem bem, quando vocês sentirem no desejo, sejam pacientes. Ah, se for fulano de tal, você seja paciente. Mas se for Beltrano, aí sim você não precisa ser paciente. Ele está dando uma ordem direta: sede, pois, irmãos, pacientes. Por que Tiago ordena isso a esses crentes? Se lembre aí do contexto, capítulo 1, a partir do versículo 1. Parece uma palavrinha lá, dispersão. Dispersão significa que estavam espalhados. Os crentes que Tiago escreve estavam espalhados por causa da perseguição. Eu sempre falo isso aqui, e quanto mais a gente vai falando, mais os irmãos vão gravando. Se coloquem no lugar desses crentes. Se instaura uma perseguição no nosso país e a gente precisa fugir. Ir para um país onde tem uma condição melhor. Você tem que abandonar tudo que você tem, tudo que você conquistou e às pressas para preservar a sua vida. Porque o que importa é a vida mais do que os bens. Você chega nesse local, você não conhece ninguém, você não sabe a língua, você não tem nada, você precisa começar a vida do zero. Isso por si só já é uma grande dificuldade. E aí veja, o que dá a entender, pelo contexto aqui dessa carta, é que Tiago, por várias vezes, escreve para esses crentes que pela dispersão, pela perseguição, se espalharam e estavam vivendo em condições extremamente difíceis no que diz respeito às finanças. Mas parece que Tiago também escreve para outros crentes que não estavam nesse contexto, mas num contexto totalmente diferente, ou seja, de bonança, de muitos bens, de uma vida boa, tranquila. Eles não foram perseguidos. Eles estavam naquele local onde outros crentes foram para ali.
E aí vamos nos lembrar que, no contexto bíblico, havia ainda aquela cultura de escravidão. E aí, muitos crentes, o que nos dá a entender aqui pelo contexto da carta, é que muitos desses crentes ricos empregavam esses crentes que precisavam de um recurso, porque estavam começando a vida do zero, e aí estavam dificultando a vida desses crentes, se aproveitando deles e coisas relacionadas a isso. Essa é a situação que esses crentes que Tiago escreve, tanto de um lado quanto do outro, estavam vivendo. Porque muitos crentes ricos estavam retendo com fraude, condenando e matando. Lembra aí, capítulo 4. Veja aí, versículo 1. De onde procedem guerras que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O que eles estavam fazendo? Cobiçando, nada tendo, matando, tendo inveja e nada obtendo, lutando, fazendo guerras e não tendo nada. Muitos desses crentes estavam agindo assim, oprimindo os mais humildes. E Tiago escreve para tanto exortar um tipo de grupo quanto o outro tipo de grupo. É por isso que ele vai dar essa primeira ordem no versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes. Será que se você estivesse vivendo nesse contexto, você estaria exercitando com facilidade a paciência? Você tem que começar a vida do zero. Você precisa correr atrás de um sustento financeiro. Você consegue. E aí o seu patrão, o seu empregador é aquele carrasco. Irmão em Cristo. Mas ele se aproveita, ele explora, ele maltrata. E Tiago então diz: sejam pacientes, esperem, aguardem, permaneçam firmes. E aí vem aquela palavra, perseverem. Não desistam, mesmo sendo crentes, vivendo nesse contexto, ainda que sendo causado dificuldades por outros crentes, permaneçam, perseverem, se mantenham firmes, suportem, sejam longânimos. Porque caso contrário, é muito fácil e é muito bom, muito bonito a gente dizer: eu amo a Deus, entrego a minha vida a Deus para servir a Cristo todos os dias da minha vida. Não é muito bonito? Mas quando vem a dificuldade, seja ela qual for, no caso desses crentes é este, e no nosso caso, o que já nesse ano aconteceu, aonde a gente já começou a afrouxar um pouco as mãos? Você começou já lendo a Bíblia no primeiro dia de janeiro? Não precisa responder, mas você está lá naquele capítulozinho que você deveria estar? Nós precisamos, em meio às dificuldades que vamos enfrentar, ser pacientes. E aí, Tiago continua a desenvolver aqui essa ordem, apresentando alguns motivos. E o primeiro desses motivos é um exemplo que ele dá do agricultor. Está aí, Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E agora ele apresenta um desses motivos por meio de um exemplo, quando ele continua dizendo: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele ilustra aqui algo que acontece com o agricultor em relação ao que ele espera
que é o fruto. Mas para que o fruto acontecesse, tem todo um processo difícil e demorado, longo, que ele tem que passar e que ele precisa aguardar. Não tem como pular isso, não tem como apressar isso, que é desde o momento em que tem que arar a terra, semear a terra, esperar a estação das chuvas, as chuvas caírem, a água regar a terra, a semente germinar, crescer e, por fim, gerar frutos. A ideia dessa ilustração dada por Tiago como motivo do porquê que é necessário sermos pacientes para a gente perseverar nos nossos propósitos espirituais, é porque, em outras palavras, vale a pena esperar. É demorado, é cansativo, é difícil, mas vale a pena. Demora esse tempo todo, desde o momento que tem que arar, até o momento em que o que foi plantado dá fruto. Mas quando dá fruto, vale a pena. Esse é o primeiro motivo. Esperar vale a pena, pois é recompensador. É como se Tiago estivesse dizendo para esses crentes: vocês que foram perseguidos, tiveram que fugir, foram espalhados, vocês que estão passando necessidade, vocês que estão sendo maltratados por outros crentes que têm mais condição financeira do que vocês, sejam pacientes, porque vale a pena, valerá a pena. Deus os recompensará, os frutos virão. De que forma? Aí Deus tem a sua diversidade para poder pensar de diversas formas como Ele vai fazer com que os frutos aconteçam no devido tempo. Mas o que a gente precisa guardar é que precisamos ser pacientes. Quando as dificuldades surgirem, tenha paciência, respira, conta até 10, calma o seu coração. Persista, insista, porque valerá a pena. Prosseguindo, versículo 8. O que Tiago apresenta aí como uma ordem? Versículo 8. Diz aí para mim alguém. Ele repete a mesma coisa. Ele começa no versículo 7 dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes. Aí no próximo versículo, o que ele repete? Assim como o agricultor é paciente, sede vós também pacientes. Mas ele acrescenta uma outra coisa. Além de termos que ser pacientes, além dele exortar, ordenar aqueles crentes que fossem pacientes, ele acrescenta ainda uma outra coisa para que eles não desistissem, não parassem no meio do caminho, diante da dificuldade. Ele também fala: fortalecei o vosso coração. Geralmente, irmãos, quando a gente passa por dificuldades, a gente tende a parar, desistir. E o problema é que, além disso, a gente começa a só pensar em coisa ruim. É assim ou não é? Aí você começa a ter taquicardia, você começa a ter crise do pânico, você começa a ter medo de um monte de coisa, porque você vai permitindo você ficar fraco por causa desses pensamentos. Por isso que Tiago diz:
Sejam pacientes, mas vocês precisam fortalecer a mente, o coração. Não deixar que a mente fique fraca. Não permitir que a mente pense no que é bom, nem faz o bem. Não ficar desencorajado e nem desanimado. É sair daquele pensamento, é sair daquele sentimento. Ser paciente. Tem que esperar essa dificuldade passar. Mas eu preciso estar fortalecido, blindado, vamos assim dizer, revestido, protegido, com a minha mente guardada, o meu coração guardado, porque uma coisa está relacionada à outra. E aí, a gente encontra também no versículo 8 um outro motivo. Então, o primeiro motivo, lá no versículo 7, aonde Tiago utiliza a ilustração do agricultor, é porque vale a pena esperar, porque é recompensador. E agora, ele repete a mesma ordem, acrescenta uma outra e apresenta a motivação. Quando diz, pois a vinda do Senhor está próxima. É fácil para você entender por que isso é um motivador para a gente ser paciente? Consegue aí entender? O que isso nos motiva? Saber que a vinda do Senhor se aproxima. O que os irmãos podem dizer? Por quê? Mas o que tem a ver Jesus voltar? O que tem, irmãos? Eu sei que está implícito nas respostas que você deu anteriormente, né? Mas é exatamente isso. Especificamente falando, é porque a promessa é que quando Jesus voltar, acabou, irmãos. As dificuldades acabaram. Então a gente precisa ser paciente, porque um dia vai acabar. Vai acabar por causa de quê? Do quê? De quem? Cristo. Novos céus, nova terra. Eis que as primeiras coisas se passaram. E a gente se esquece. Isso é importante para a gente lembrar, porque, irmãos, a gente só olha para a dificuldade. Não é assim? E aí você começa a lamentar, porque minha vida é tão difícil. Por que com o injusto, com o ímpio não é assim? Por que ele viaja lá para Cancún, eu nunca fui para a praia? E você começa se inferiorizando, e é mimimi para um lado, mimimi para o outro. Só que o que o ímpio tem, ainda que a gente não tenha, ou o que nós temos, o ímpio não tem. Porque não está restrito a esta vida, mas diz respeito à vida eterna. Um dia, tudo isso vai acabar. Lá na congregação Bairro Brasil, uma vez que eu fui pregar lá, não lembro qual a passagem, mas nesse contexto que a gente está falando, eu havia dito o seguinte, que a gente se sente tão deprimido de ver pessoas indo em vários locais do mundo, belos, e a gente nunca nem conseguiu sair de Patos. Mal foi em Santana de Patos, né? Qual que é aquele outro lugarzinho pequenininho que você estava falando esses dias? Aqui perto? Pilar? Isso, mal você foi lá em Pilar, né? E aí a gente fica assim, desanimado, triste, porque a gente se esquece que vai ter a vida eterna para você visitar todas as praias que vão existir na eternidade. Já parou para pensar nisso, irmão?
E vai ser muito mais fácil da gente ir. E vai ser muito mais bonito do que as praias que já tem. Aí Paulo está confortando esses crentes para dizer assim, olha, sejam pacientes. Mesmo que vocês estejam sofrendo, sendo maltratados, isso vai passar. A vinda do Senhor está próxima. E aí a gente pensa o seguinte, né? Quantos 1000 anos passaram e Jesus não voltou? Não interessa. Esses crentes aí estão aonde? Na glória. Estão vivendo algo muito melhor do que nós, meros mortais, estamos vivendo aqui nessa realidade sujeita ao pecado. Irmãos, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Hoje é a última quinta-feira do mês? É, né? Eu vou correr aqui então. Tá joia? Versículo 9. De uma maneira bem específica, Tiago ordena uma outra coisa. Então, nós temos uma terceira ordem. Sejam pacientes, fortalecei o vosso coração, e agora, não se queixem uns dos outros. Por que Tiago está falando isso? Porque, horas, se você tem um patrão que te maltrata, que aproveita da sua boa vontade, que é injusto para com você, o que é natural acontecer? Você vai começar a reclamar, você vai começar a murmurar. E qual o problema disso? É que, ao fazermos isso, Tiago diz para esses crentes também que eles seriam julgados, porque o juiz estava às portas. Continuando aí, ó. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Qual a relação de queixar do próximo com julgamento? É que quando a gente se queixa do outro, nós indiretamente estamos reclamando de Deus. Porque é Deus ou não é Deus que tem o controle da história e que permite absolutamente todas as coisas que acontecem na nossa vida? É ou não é? É. E aí a gente tem que guardar a nossa boca e o nosso coração para não reclamar, porque Deus é quem está permitindo, e Ele permite porque Ele tem propósitos que são para a glória dEle e para o nosso benefício, como a gente costuma dizer. Todas as coisas... Aí você olha e fala assim, mas como? Estou sofrendo. Aí o que a gente tem que se lembrar do que Tiago fala? Calma aí. Espera. Porque tudo coopera para o nosso bem. Não é aconteceu o problema, no outro dia já cooperou. Vai cooperando, vai cooperar. Fortaleça o seu coração, a sua mente. Não dá bobeira não fica deixando o diabo colocar coisas no nosso coração. É um exercício, né, irmãos? Porque vez por outra a gente se vê assim, e aí a gente tende a parar de prosseguir naquilo que a gente desejar. Outro motivo, agora através de um outro exemplo, versículo 10, que é o exemplo dos profetas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento, na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O que Tiago está dizendo aqui? Ele está falando assim, gente, não é só vocês que estão sofrendo. Os profetas também sofreram. É aquele texto que eu gosto lá de Hebreus capítulo 12, se não me engano, versículos 1 a 3. O autor tem o mesmo objetivo, ele fala assim, olha para os homens e mulheres da galeria da fé.
todos eles foram provados, todos eles foram desafiados a enfrentar dificuldades. Ou seja, nós não estamos sós, irmãos. A maldição, entre aspas, aí, não é só sobre nós. Não é a melhor palavra, mas às vezes a gente tem esse sentimento, né? O problema não é só nós que estamos vivendo. Desde que a igreja existe, desde que povo de Deus existe, o povo de Deus sofre. Então isso, por um lado, conforta, consola, por você saber que você não está sozinho no sofrimento. Tem tantos outros crentes vivendo as mesmas coisas, ou coisas até piores. Mas não só isso, mas porque Tiago diz que esses profetas falaram em nome do Senhor. Ou seja, que a gente tem que se sentir privilegiado de sofrer por causa de Cristo e da obra dele. Foi isso que os apóstolos disseram. Se lembram? Quando eles são açoitados, quando são presos, eles então se alegram por se considerarem dignos de sofrer por amor a Cristo Jesus. Você está sofrendo não é por coisa que balela, não é por coisa qualquer, não é por bobagem, mas é por causa de Deus, de Cristo. Por Ele vale a pena sofrer. Agora, vale a pena sofrer por esse mundo? Vale a pena sofrer por isso, por aquilo outro? Você está sofrendo pela pessoa certa, pela obra certa, a obra, o reino de Deus. Sejam pacientes. Jesus está para voltar. Sejam pacientes, porque pessoas já sofreram, estão sofrendo e vão sofrer por amor a Cristo Jesus. E isso é privilégio. Pensa comigo, irmãos. Você sofrer por um ideal, uma filosofia, uma política, alguém, etc. E para Deus isso não tem importância. Porque você investiu tempo, esforço, sofreu por aquilo que não era o importante. Você desperdiçou tempo, você sofreu à toa. Agora, pela coisa certa, aí é aquilo que a gente já considerou. Nós seremos recompensados. Seguindo, versículo 11. Uma outra razão ou um outro motivo. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Perseveraram firmes são outras palavras para aquelas duas coisas que ele ordenou. Sejam pacientes e fortalecei o coração. Outros perseveraram e foram firmes. E aí o que ele diz? Esses foram felizes. Jesus já havia dito lá no Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 11 e 12, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Gente, isso aqui muitos crentes precisavam se lembrar disso aqui. Porque quanto crente investiu tanta coisa em pessoas, em governos e políticos. E para Deus isso não tem galardão algum. Nós vamos ser galardoados, não é por seguir e fazer coisas por pessoas ideais, mas pelo reino de Deus e por Cristo Jesus. E às vezes a gente se perde, né? Esquece o foco, esquece o propósito. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas. Jesus também que lembra os discípulos, olha, não é só vocês que sofrerão.
E aí Tiago, já no capítulo 1, versículo 12, também falou a mesma coisa para esses crentes. Quando ele disse, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Será feliz. Depois de ter paciência, depois de fortalecer o coração, de suportar, perseverar, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, é triste porque às vezes a gente conversa com alguns crentes que foram tão maltratados nessa vida, inclusive pelos próprios crentes. Tem gente muito santa que está com doença, sofreu, morreu cedo, mas se foi pelo reino e por Cristo Jesus, valeu a pena. Agora, se é por homens, por isso, aquilo, outro, ficou aqui, irmãos. Se é por Cristo, passou daqui, galardão. Que coisa maravilhosa. E aí a última coisa, o último exemplo, é o exemplo de Jó. Talvez, humanamente falando, porque o Jesus foi o maior exemplo de sofrimento, mas homem pecador como nós, Jó talvez seja o exemplo bíblico que nós temos de alguém que tanto sofreu. Tiago diz aí no versículo 11: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Às vezes, o homem, os crentes, a igreja, não vão ser misericordiosos e compassivos, porque são pecadores. Mas Deus não, irmãos. Ele vê o nosso sofrimento. É Ele que está permitindo. E Ele é aquele que tem prazer de nos ver firmes, perseverantes. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias com o que aconteceu, olhando para a história de Jó e escutando algumas pregações, é que o sofrimento na vida do crente tem pelo menos 3 propósitos. Obviamente, a glória de Deus. Segundo, é para envergonhar o diabo. Lembra lá da história de Jó? O diabo chega para Deus e fala assim, tá vendo? Ele só é fiel ao Senhor pelas coisas que tem. Tira e você vai ver ele negá-lo. Aí Deus tira, ele não nega, e aí o diabo é envergonhado. E em terceiro lugar, também, para que através da nossa perseverança em meio às dificuldades, o mundo olhe para a nossa vida e fale assim, mas como? Esses dias atrás eu estava acho que no Instagram, não sei se no Instagram ou no YouTube, aquele pastor lá, Rodrigo, que é um arquiteto, não. Isso, vocês conhecem? É um moreninho, acho que é da Adventista, arqueólogo, isso. E aí ele contou da história de um serial killer que foi descoberto, foi julgado, e aí os familiares foram no julgamento, e aí todo mundo jogando para fora o ódio, o desejo que aquela pessoa sofresse como ele fez os seus familiares sofrerem. Vai um crente, eu não me lembro que ao certo o que foi dito, mas como se fosse assim, olha, eu lamento o que aconteceu, o que você fez com a minha filha, sofro por isso, mas o cristianismo me ensina a perdoar. E serial killers não têm emoção, né? São pessoas frias. E começa a chorar. Irmãos, o sofrimento na vida do crente glorifica a Deus, envergonha o diabo e
é testemunha ao mundo de quem Deus é e o que Ele faz na nossa vida através de Jesus Cristo. Essa ordem dada por Tiago aqui no versículo 7, sede pacientes, é interessante porque ele fala, sede pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, vem a dificuldade, a gente é paciente, ela passa. O que vai acontecer? Provavelmente vai vir outra dificuldade. O que você tem que fazer? Sede pacientes. E assim vai sendo. Até a volta ou a nossa partida para encontrar com Jesus, que aí acabou a dificuldade, aí é glória a Deus, aí é alegria na presença de Deus. Para a gente concluir então, Tiago deseja encorajar os leitores a ter paciência em tempos de sofrimento. Como um agricultor, estamos à espera da colheita espiritual, pois os frutos glorificarão a Deus. Como os profetas, buscamos oportunidades de testemunhas, de compartilhar a verdade de Deus. E como Jó, esperamos o Senhor cumprir seu propósito amoroso. E aí, qual é a palavra aqui? Esperamos Deus cumprir o seu propósito, não é agora, é daqui a um tempo. Então a gente tem que esperar. Sabendo que Deus aqui, jamais causará qualquer sofrimento desnecessário na vida de seus filhos. Nada é sem propósito. A gente só não entende, só não enxerga por causa do próprio efeito do pecado na nossa vida, mas nada é sem propósito. Mas a gente tem que nem que seja na glória, mas você tem que esperar. Também como Jó, depois que passarmos pela fornalha da aflição, teremos uma visão mais clara do Senhor e conheceremos a Deus melhor. Não é essa a conclusão de Jó? Eu te conhecia, não de uma maneira tão profunda, agora por meio disso. E ele esperou. Ele conhecia a Deus de uma maneira um pouco mais profunda. Meus irmãos, como crentes, nós devemos desejar crescer e fazer mais coisas espirituais. Isso precisa acontecer no nosso coração. Mas que nós estejamos lembrados e cientes de tudo isso que a gente considerou, mais especificamente aqui no capítulo 5 de Tiago. Seja paciente. Guarde seu coração. Saiba que Cristo está por vir. Saiba que reclamar, corremos o risco de sermos julgados por Deus porque estamos reclamando dele. Que possamos saber que em Cristo seremos recompensados, portanto, vale a pena esperar. Não sei aquilo que nos espera ao longo desse ano e da nossa vida, mas irmãos, não estamos sozinhos. Temos a palavra de Deus para nos ajudar a passar por essas coisas da maneira correta. Amém? Alguém quer compartilhar algo, alguma dúvida? Nosso trabalho de quinta-feira aqui é um diálogo, né? Pelo menos a gente tenta. Então, se os irmãos quiserem participar, podem ficar à vontade. Pois não, Dodô?